E hoje vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Moisés e quais as lições espirituais que nós podemos extrair da vida desse servo de Deus. Tá bem? Pegue a sua Bíblia, vamos ao estudo de hoje. Todas as quartas-feiras a gente estuda um personagem da Bíblia e como eu anunciei para vocês, hoje o personagem é Moisés, um servo fiel. A Bíblia declara lá no livro de Hebreus de que Moisés era um servo fiel. E não só declara isso, como no capítulo 11, ele figura como um dos personagens que é declarado um herói da fé. Ou seja, já está salvo. O que Moisés tem para ensinar a nós que ainda estamos em nossa caminhada? Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos estudá-la mais uma vez. Quando você abre esse livro, nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus. É assim que Deus fala conosco, através da sua palavra. Eu e você devemos ter o hábito de todos os dias ler esse livro. E o programa Escola Bíblica, ao longo de 2018, vai estar a cada semana estudando uma biografia. E hoje, vamos orar para que Deus nos ajude a compreender um pouquinho mais da vida de Moisés? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Amado Deus e bom Pai, obrigado por estarmos com Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez e para isto queremos suplicar a presença do Teu Espírito. Ele mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, para que ele possa abrir nossa mente, a compreensão e o nosso coração, a aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Eu queria convidar você para lermos alguns textos lá em Hebreus capítulo 11. Você sabe que Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. E por falar em herói, esse capítulo 11 geralmente reserva um verso para cada personagem, ou às vezes no único verso cita vários personagens que por aqui já passaram. Mas em se tratando de Moisés, eles reservaram 8 versos. O autor de Hebreus reservou 8 versos para falar a respeito de Moisés, porque a sua lista, né, a sua experiência é larga, né? E eu queria ler com você esse texto e extrair algumas lições para nós hoje. Vamos começar com o verso 23, Hebreus capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Interessante. A lista nos eventos da vida de Moisés é longa. Começa desde o seu nascimento, quando um decreto do rei mandava que todos os garotos fossem assassinados. E veja, e vai ou se estende até a entrada do povo em Canaã e a queda de Jericó. Mas quando caem os muros de Jericó, Moisés já havia sido sepultado, já estava morto. Josué liderava o povo. Mas a influência desse homem é tremenda, que ela acompanha a história mesmo depois da sua morte. Bom, a vida de Moisés, a despeito de todos esses eventos que vimos aí agora, eu queria resumi-la em 3 fases, em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos e ele viveu 3 períodos de 40 anos. E esses períodos, eles estão bem claros na palavra de Deus. Quais seriam então esses 3 períodos na vida de Moisés? Bom, podemos começar com do 0 aos 40 anos. O que aconteceu na vida de Moisés nesse período? Ele foi salvo das águas e educado para ser o próximo faraó do Egito. Inclusive a expressão Moisés, o nome vem daí, salvo das águas.
Ele foi levado para o palácio e foi educado para ser o próximo faraó. Mas ele, até os 12 anos, esteve a cuidado da sua própria mãe, que o educou nos caminhos do Senhor. E ele conheceu o Deus verdadeiro, Deus de Israel. E na hora certa, como diz o autor de Hebreus, ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou os tesouros do Egito, porque ele tinha no seu coração o desejo da eternidade, o galardão celestial. Ele via o invisível. Então, nos primeiros 40 anos, você tem um Moisés sendo preparado para ser o líder da grande nação do Egito. Nos próximos 40 anos, você tem um Moisés agora no deserto de Midian, aprendendo a paciência. E foi lá no deserto que ele viu a sarça ardente que não se queimava e recebeu um chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Bom, nesses 40 anos que ele passou lá no deserto de Midian, ele pôde desenvolver também a paciência. E essa é uma grande virtude de Moisés apresentado na palavra de Deus. Quem sabe esses outros 40 anos que vamos ter agora, que é a terceira fase, tenha começado com o seu chamado junto à sarça ardente. E para que foi esse chamado? Para que ele liderasse o povo de Israel em direção à terra prometida. E dos 80 aos 120 anos, por 40 anos, Moisés esteve aí caminhando com o povo de Israel no deserto em direção à terra prometida. Bom, aí está a vida de Moisés, pode ser dividida em 3 etapas muito claras, mas quais as lições espirituais que eu queria extrair com você nessa noite? Bom, pelo menos 3. A primeira delas tem a ver com mansidão. Mansidão. Moisés era um homem manso. Olha o que a Bíblia declara. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso 3. Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Quando você vai para o discurso de Cristo, ali em Mateus capítulo 5, ele vai usar também essa palavra, né, mansidão ou mansos. Jesus prometeu, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em 40 anos liderando o povo de Israel, não foi fácil para Moisés. Ele teve que aprender a ser uma pessoa mansa, porque esse povo de Israel não era um povo fácil. A despeito do sol que era ocultado deles por uma nuvem para protegê-los do calor, a despeito da coluna de fogo que os aquecia à noite, a despeito do maná que caía dos céus para que eles comessem, a despeito da água que brotava da rocha para que eles bebessem, a despeito das sandálias que não se desgastavam enquanto caminhavam, ainda assim era um povo que vivia murmurando. E por vezes eles reclamaram com Moisés e diziam, Moisés, você nos tirou do Egito para que morrêssemos nesse deserto? E quantas vezes eu fico pensando, a paciência de Moisés foi testada a tal ponto de a Bíblia chegar a declarar então, no momento de que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Há uma lição para mim e para você aqui, não há? Eu e você também devemos desenvolver a mansidão. Por que desenvolver a mansidão? Porque Deus não deseja que eu e você sejamos pessoas que se irem com facilidade. Deus deseja que você tenhamos paciência para tratar as pessoas, sejamos amáveis, dóceis. E muitas vezes Deus nos permite passar por experiências para que a gente se torne uma pessoa mansa, uma pessoa que possa ajudar outras pessoas. E não ter um temperamento tão forte que facilmente a gente fique brigando com as pessoas ou perca o controle da situação. Por isso, aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você de desenvolver essa mansidão. O exemplo de Moisés é claro, ele aprendeu a mansidão ao liderar o povo, ao estar com as pessoas. E eu e você estamos em contato constante também com outras pessoas. E cada contato que nós temos nos permite conhecer mais das pessoas e nós temos a oportunidade de desenvolvermos a mansidão que Deus espera de todos nós. É claro que Cristo, só Ele pode nos habilitar a isso, só Ele pode nos fortalecer para que nós sejamos mansos e humildes como era Cristo. De fato, não foi esse o convite que Ele fez para nós lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Ele disse, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Cristo era manso e humilde. E Ele deseja que eu e você também tenhamos essa mansidão.
Sejamos tolerantes com as pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você não somos perfeitos. Cedo ou tarde nós falhamos. E é por isso que a gente tem que tratar as pessoas com muito amor, com muito carinho, com muita mansidão, para que um dia, quando nós falharmos, alguém também nos trate da mesma maneira como a gente deseja. De fato, não é essa a lei áurea dos céus que nós devemos fazer às pessoas que gostaríamos que elas nos fizessem? Esse é o ensino de Cristo. Mas há aqui uma segunda lição que eu queria aprender com vocês. Em Êxodo 32, vamos ler agora os versículos 1 e 2? Êxodo 32, 1 e 2. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Qual é a grande lição que nós podemos aprender desse texto? Amor ao próximo. Você conhece aqui a história em Êxodo 32. Moisés havia subido ao Monte Sinai, junto com Josué, e lá ele recebera as tábuas da lei, e quando ele chega lá embaixo, no acampamento de Israel, Arão havia feito um bezerro de ouro e eles estavam adorando esse bezerro. Deus queria destruir esse povo por causa da sua rebelião. Moisés, então, que já amava esse povo, intercedeu pelo povo e fez um pedido a Deus até estranho. Senhor, perdoa esse povo pela rebelião que eles cometeram, ou então você risca o meu nome do livro que você escreveu. Sabe que livro é esse? Na Bíblia ele é chamado de o livro da vida. Moisés falou dele, Cristo falou dele, Paulo falou dele, João falou dele. O livro da vida é o livro que existe nos céus, onde o nome das pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, neles são escritos. E as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e permanecem fiel, o nome permanece no livro. E diz o Apocalipse que só vai entrar na cidade santa quem tem o seu nome no livro da vida. Moisés então está dizendo para Deus, ou você perdoa esse povo pelo pecado, pelo grande pecado que eles cometeram, ou então você pode até me riscar desse livro, você pode até me condenar eternamente. Que lição, não? Moisés havia desenvolvido um amor por esse povo. E Deus olhou esse amor de Moisés, e claro que Deus amava esse povo muito mais que Moisés, e Deus teve, claro, toda a complacência, toda a bondade, toda a longanimidade para atender esse pedido de Moisés. Por quê? Porque de fato esse era o desejo do coração de Deus. Não só que Moisés fosse salvo, mas também todo o povo, que todo o povo fosse salvo. E Deus então atendeu a oração do seu servo Moisés. Mas eu fico pensando, que amor, que desprendimento Moisés demonstrou, ao ponto de arriscar a sua própria salvação para interceder pelo povo. Qual é a lição que nós podemos extrair desse verso? É que eu e você devemos amar as pessoas, amar o nosso próximo e ter um sincero interesse também por elas. Cada pessoa que está ao nosso redor é um candidato aos céus. Deus deseja salvar a todos. E nós não podemos ser empecilhos à salvação de ninguém. Pelo contrário, devemos ser instrumentos para a salvação, como Moisés foi para esse povo. Aí você pode perguntar, mas pastor, como que eu posso ser um instrumento para a salvação de outros? É muito simples. Você tem que compartilhar com o teu próximo, com as pessoas que estão ao teu redor, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem que compartilhar com elas o conhecimento que você tem obtido da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque em realidade é o conhecimento dessa palavra que transforma o nosso coração e nos prepara para os céus. É por isso que Jesus ordenou para todos os discípulos e para mim e para você hoje, ide pregai o evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ide ensinar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então eu e você temos que ensinar para as pessoas o que nós conhecemos da Bíblia. Será que eu estou falando para um cristão agora, para um crente que não tem falado de Jesus para ninguém? Será que você tem lido a sua Bíblia, aprendido verdades maravilhosas e tem guardado isso só para você? Ah, não seja egoísta. Deus não quer que você haja dessa maneira. Deus não quer que você guarde apenas para você as verdades que Ele tem revelado ao seu coração.
Na realidade, ser cristão, em essência, é partilhar com as pessoas aquilo que nós conhecemos da palavra. É amar as pessoas como Cristo amava, é se interessar por elas. Esse é o papel do cristão. Não existe um cristão sincero que não ame as pessoas, que não trate bem as pessoas, que não seja amável, cortês, que não tenha interesse na salvação dos próximos. Essa é a essência do cristianismo. E se eu e você não somos assim, nós temos que pedir que Deus coloque em nosso coração esse sentimento, para que nós nos tornemos assim pela graça dele. E finalmente, eu queria convidar você para entendermos uma última lição da vida de Moisés. Ela aparece aqui em Deuteronômio 34, versos 1 a 4. Olha o que diz o texto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Negueb, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Que texto duro! Eu estive alguns meses atrás visitando a cidade de Jericó, chamada na Bíblia a cidade das palmeiras. Até hoje, lá estão aquelas palmeiras. Eu almocei num restaurante em Jericó, onde na frente dele existe uma bela fonte de água. Ali existem águas cristalinas. Jericó e toda a terra do Negueb e outras regiões das tribos, Moisés contemplou aquela bela terra. Deus disse assim, olha, eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, essa terra. Olha, sabe por quê? Que você não vai entrar. Por que você não vai entrar? Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque lá no deserto, em algum momento, Deus havia dito para ele, Moisés, fala a rocha e a água vai sair. Aquela rocha era um símbolo de Cristo. Moisés, que já estava irado com o povo nesse momento, estava aprendendo ainda a ser paciente, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. E Cristo, que era representado nessa rocha, esta lição que Deus queria ensinar para o povo, ela não pôde ser plenamente ensinada por causa da ação de Moisés. Ele não falou, ele bateu na rocha. E foi por causa disso que Deus disse, você não vai entrar. Você pode pensar, pastor, Deus foi cruel com Moisés? Não. Depois de uma vida de serviço, depois de conduzir todo o povo de Israel por causa desse único pecado, bom, você tem que entender uma coisa. Deus não queria privar Moisés de nenhuma coisa boa, pelo contrário. Deus tinha algo melhor para ele. Sabe por quê? Porque Moisés morreu ali naquele monte. Deus mesmo sepultou. Mas pelo que nós lemos na Bíblia, nos Evangelhos, também em Judas, Deus ressuscitou Moisés. Qual é a prova que nós temos no Novo Testamento de que Deus o ressuscitou? Você encontra Moisés com Jesus no Monte da Transfiguração. Lá estava Jesus, Moisés e Elias. Isso é uma prova de que Moisés ressuscitou. Ou seja, Moisés, você não vai entrar na terra. Talvez Moisés tenha esperneado, mas Senhor, eu vim até aqui, eu quero entrar. Você não vai entrar. E por que não? Porque Moisés não sabia, mas Deus tinha algo melhor para ele. Sabe qual é a terceira lição que a gente quer extrair da vida de Moisés hoje? Você não está vendo, você talvez não compreenda, mas Deus tem o melhor para você. Os planos de Deus são sempre melhores do que os planos do homem. Você está passando por uma situação difícil, você não está entendendo como o Deus está agindo. Tenha fé, na hora certa você vai entender. Os planos de Deus são melhores. Deus está agindo por detrás da sua história. No final você vai compreender que Ele tinha razão. No final você vai entender que Deus queria o melhor para você. No final você vai entender que o melhor para Moisés não era entrar naquela terra ali e ficar ali velhinho, contemplando seus filhos e netos brincando por ali. Não, Deus tinha algo melhor para ele.
Deus tem algo melhor para mim e para você também. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, esse melhor acontece. E sabe qual é o melhor que Deus tem para mim e para você? Uma vida eterna. Uma vida eterna, é isso mesmo. Eu e você temos direito a isso. E por que temos direito? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. Lembre das 3 lições. Seja manso. Ame as pessoas. E, sobretudo, saiba que o plano de Deus sempre será melhor para você. Eu queria orar com você agora. Pai Santo, às vezes não entendemos os teus planos como Moisés talvez não entendeu no dia da sua morte. Mas quem sabe instantes depois, quando ele ressuscitou, ele compreendeu o grande plano que o Senhor tinha para a vida dele. Nós queremos entender também esse plano. Nós queremos aceitar a tua vontade para a nossa vida. Nos ajude e nos dê a fé que nós precisamos para isso. Em nome de Jesus. Amém.